Boa noite, galera. Aqui é o professor Eduardo, preparando mais uma videoaula para vocês aqui, né? Professor de Biologia. E nós vamos estudar hoje o filo Molusca, ok? São os moluscos. E a principal característica dos moluscos é justamente corpo mole. Então vamos estudar esse filo, que é bem importante, diverso, e está muito presente em muitas alimentações, principalmente asiáticas, ok? Então vamos lá. Os moluscos eles estão dentro do reino Animalia, né? Que é o reino que nós estamos estudando agora. E um dos maiores grupos de animais celomados, né? Lembrando que é celomado, eles são celomados verdadeiros, né? Eles têm uma cavidade corporal onde são acomodados os órgãos e essa cavidade é separada do resto do corpo por uma camada de células. Então eles são celomados verdadeiros. São protostômios ou protostomados, que significa que eles formam primeiro o ânus, depois a boca. Apresenta o sistema digestório completo, tá? Apresenta todos os sistemas e gânglios bem desenvolvidos. Então, eles apresentam sistemas com órgãos bem definidos e funcionais. Muitos moluscos têm a larva trocofora, similar aos trocoforas de anelídeos. Então, são bem parecidos com os anelídeos. Então, eles têm aí uma questão evolutiva muito próxima dos anelídeos, que vai ser o nosso próximo filho. Molusco, constituição biológicas, né? Desenvolvimento de órgãos respiratórios. Então, eu vou ter alguns moluscos terrestres e alguns moluscos aquáticos. Os aquáticos vão apresentar respiração branquial, através das brânquias, e os terrestres apresentar respiração pulmonar, através dos pulmões. Circulação aberta, o que quer dizer isso? O sangue sai dos vasos sanguíneos para irrigar os tecidos. Por causa disso, eles apresentam vários pequenos corações espalhados pelo corpo. O polvo, por exemplo, que é um molusco, pode apresentar até 4 a 5 corações diferentes espalhados pelo corpo. O interessante desse sistema circulatório aberto é que esses corações são até um pouquinho grandes, pouco desenvolvidos. Não são tão pequenos como alguns outros seres vivos que apresentam circulação aberta, tá? E alguns podem apresentar até a circulação fechada, em que o sangue não sai dos vasos sanguíneos. Presença dos sistemas respiratórios e circulatório, né? Isso faz com que eles já tenham alguns indivíduos com um tamanho corporal, né, por ter esse sistema circulatório e respiratório bem desenvolvido, grande, tá? Como, por exemplo, eu tenho lulas que chegam a 8 metros de comprimento, muito grandes, tá? Uma característica importante é um tecido externo, né, mais externo, muito complexo, que é chamado de manto. Esse manto ele serve para secretar algumas substâncias calcárias que dão origem às conchas presentes em muitos desses moluscos. É também essa estrutura do manto que realiza a formação das pérolas, no caso das ostras, tá ok? E uma característica única desse filo é a rádula e o pé muscular. A rádula é uma estrutura voltada para alimentação. É como se fosse uma língua cheia de dentes que serve para fazer a raspagem do alimento. E esse pé muscular apresenta presente em todos, que estão atrelados a se fixar, a se movimentar, a escavar, né? Então tem a presença de um pé muscular bem desenvolvido, adaptado para a função que pode ser realizada por aquele animal. Olhos bem desenvolvidos, uma visão relativamente bem nítida, tá ok? Importância, muitos são bentônicos fixos, né? E aí eles podem produzir pérolas, alimentação, né? A utilização de conchas, são muitas conchas deles são calcárias e são usadas hoje, trituradas e usadas até na agricultura, né? Para controlar o pH de solo, essas estruturas, tá ok? São utilizados em artesanatos e alimentação, como eu já falei. Outros são bem destrutivos, né? Então podem causar pragas, consumir uma grande quantidade de vegetais,
atacar lavouras, tá ok? Hortaliças, e também servem de, como posso falar, de agente intermediário para o desenvolvimento de algumas estruturas de parasitas que afetam o homem, como é o caso do extossomose, a barriga d'água, né? Então, nós temos aí esse desenvolvimento, né? Temos aí essa origem evolutiva, e nós temos 3 grupos que são bem importantes que vocês precisam conhecer. Que nós temos aqui o gastrópodes, os cefalópodes e os bivalves, tá? Então a gente vai estudar esses 3 que vocês precisam conhecê-los. Plano corporal. São animais que apresentam uma simetria bilateral, por isso já apresentam uma certa locomoção bem desenvolvida e tem uma estrutura do corpo bem complexa, tá? Então vamos lá, começando. Na boca nós temos a rádula, aquela língua que eu falei, que serve para raspar o alimento. Nós temos um sistema nervoso já bem desenvolvido, de todos os que a gente já estudou, é o mais desenvolvido. É considerado um anel nervoso e um gânglio, e com alguns gânglios nervosos. Então, é um sistema nervoso ganglionar. Apresenta um sistema digestório bem desenvolvido, bem complexo, com estômago, intestino, tá? Nós temos o manto, olha aí. Aí vocês podem ver aqui o manto, é essa linha justamente esbranquiçada, logo embaixo da concha. Serve como uma estrutura de proteção e secretar a concha. Glândulas digestórias, as gônadas, eles fazem reprodução geralmente cruzada, então apresentam gônadas, tá? Coração, né? Podendo ter vários coração, e o celoma aí. E uma novidade surgida aí é os nefrídeos. Já é uma estrutura que realiza a retirada de impurezas do sangue. Então, já tem uma especialização bem grande para realizar essa limpeza do sangue do organismo. Então, é os nefrídeos, tá? Depois eles vão se especializar até formar o rim. As conchas e as brânquias, que podem ser usadas para realizar a respiração, ou também, em muitos casos, são usados como filtradores. Então, eles passam a água, tiram o oxigênio e ainda usam as brânquias para realizar o processo de captura do alimento, né? A gente vai falar um pouquinho mais lá na frente de alguns. Aqui embaixo nós temos o pé muscular, bem desenvolvido, essa musculatura voltada para a sua locomoção, principalmente. Tá? Bilaterais, como já falamos, né? Apresenta uma cabeça anterior bem definida, né? Dotada de olhos, e podendo ter alguns tentáculos orbiculares que seguram os olhos para projetar esses olhos mais facilmente. Corpo constituído por mais de 2 camadas celulares, e a presença do pé muscular, que é uma característica desse grupo, tá? Esse pé muscular bem desenvolvido. Celoma verdadeiro, apresenta a dorsal do corpo, forma uma par de dobras chamada de manto. Essa dobra ela vai justamente servir esse manto para organizar e secretar suas conchas, tá? Nos que tem. Eles podem ter uma concha, 2 conchas ou nenhuma concha, tá? Mas o manto está presente em todos. Superfície epitelial ciliada, provida de glândulas mucosas. Essas glândulas mucosas auxiliam para evitar a desidratação, e também esse muco ele serve para ajudar na locomoção dos terrestres. Então, nos terrestres, essas glândulas mucosas elas são muito importantes, que ajuda a deslizar, deixa o ambiente mais úmido e auxilia no deslizar. Nos aquáticos não tem necessidade dessas glândulas mucosas. Olha lá, a formação do manto. Nós temos a concha, né, que é secretada por esse manto. Ele absorve principalmente calcário do meio ambiente e vai justamente secretar e organizar a formação desse manto. E quando alguma substância fica presa entre o manto e a concha, ele começa a secretar uma estrutura envolvendo essa substância, esse corpo estranho, para isolar esse corpo estranho, e eu tenho a formação da pérola. Então é assim que se faz a pérola. A pérola, às vezes, é um grão de areia que se localiza entre o manto e a concha.
e aí ele vai se circundando, formando isso durante muito tempo, até dar origem a uma pérola, tá? Existem estímulos, alguns seres humanos cultivam pérolas. Então, o que eles fazem? Existem algumas ostras que têm o poder de formar muito facilmente essas pérolas. São consideradas preciosas, caras demais, e aí tem vários tipos de qualidades, né? A cor, o tamanho, o formato delas, dependendo das espécies, tem variação. Eu tenho algumas ostras de água doce que produzem uma pérola negra, que são muito mais raras e muito mais caras, tá ok? E aí também serve muito para alimentação. Como eu estava falando, algumas populações humanas cultivam pérolas. Eles criam essas ostras no intuito de delas produzirem pérolas. Eles abrem ela um pouco, jogam areia dentro, que é para elas secretarem e formarem muitas pérolas, e ficam lá protegendo esse material. E aí, depois de um tempo, eles pegam, abrem e coletam essas pérolas que existem, que foram produzidas por elas. Sistema digestório completo e a presença da rádula, tá? Aqui nós temos, olha aqui, desenho da rádula ampliado, tá? É como se fosse vários pequenos dentes numa língua e que eles usam isso para fazer a raspagem, ok? Olha aí a foto de rádulas, né? Então, ao microscópio, muitos pequenos dentezinhos, tá bom? Sistema circulatório aberto, fechado em alguns casos raros, com coração com 3 câmaras, vaso sanguíneo e pigmentação respiratória no sangue. Então, ele já tem células para transportar oxigênio. E essas células dão uma coloração ao seu sangue, ok? Trocas gasosas branquial, pulmonar ou, em alguns casos, complementar o manto, tá? Que é pela superfície do corpo, tá ok? Aí nós temos o sistema circulatório fechado da ostra e nós temos os outros abertos. Já apresenta um nefrídion bem desenvolvido, que é considerado um rim primitivo, né? Muito primitivo, não chega a ser um rim complexo, mas é um néfron, é como se fosse um néfron super desenvolvido, tá? Tratos ciliados, né? Então esses cílios vão auxiliar, importante para funcionamento, locomoção, tá ok? Sistema nervoso, pares gânglios, né? Então são como se fossem pequenos cérebros presos num cordão nervoso, tá? Então eles são considerados sistema nervoso ganglionar, tá? Órgãos dos sentidos, tato, sabor, odor, equilíbrio, visão, bem desenvolvidos nesse sistema nervoso. Reprodução. Maioria dos moluscos dioicos. O que quer dizer isso? Duas casas. Então eu tenho o macho e a fêmea. Alguns são monóicos, né? Hermafroditas, apresentam os dois sexos do mesmo ser vivo. E eles têm uma fase de vida intermediária chamada de larva trocófila, tá? Em muitos moluscos, a larva trocófila metamorfose-se diretamente em um jovenil, né? Um ser vivo jovem. Em outros casos, forma avançada, como nas ostras, há outro estágio larval, velige. Então, tem duas larvas, uma menorzinha, uma maiorzinha, e chegar à idade adulta, ok? Então, vocês precisam conhecer as classes de molusco, gastrópoda, bivalve e cefalópoda, tá ok? Como o vídeo está muito grande, eu vou parar aqui e vou gravar outro vídeo para falar dessas 3 classes, começando pela gastrópode, tá ok? Até mais, gente. Falou!